Fica à vontade, viu, Samantha? Tá, joia, obrigadão. Vamos lá, gente? Todo mundo aí já, né? Então, vamos lá para a nossa parte de português. Eu vou passar aqui para vocês, espera aí. Minha tela. Apresentação, ok. Eu vou passar aqui para vocês, então. Deixa eu fechar aqui no cantinho. A nossa parte de português. E a gente já tinha começado essa parte em sala, acho que foi até bom ter trazido por aqui esses slides, porque esse início, vocês vão lembrar que foi aquela aula de papéis pregados na tela, né, que nós tivemos um probleminha lá com a energia elétrica e tal, com a tela, e acho bom a gente dar uma revisadinha rápida nisso aqui. Se surgir alguma dúvida, vocês podem me interromper aí e perguntar, então. Só para lembrar o que são verbos, palavras que indicam acontecimentos representados no tempo como ação, estado, processo ou fenômeno. Em geral, fenômeno da natureza. A gente já tinha falado a respeito dessa definição. Por que começa com o verbo? Porque nós vamos começar a partir de agora, fazer uma coisa que se chama análise sintática. Tem gente que já arrepia o cabelo quando fala em análise sintática. A análise sintática nada mais é do que estudar a função de cada uma das palavras nas frases, nas orações, nos enunciados que a gente faz na língua. Então, para fazer essa análise, eu preciso primeiro entender o que é verbo, porque para existir oração, eu preciso de verbo. Se eu não entendo bem o que é verbo, como que ele funciona, eu tenho dificuldade em fazer análise sintática e entender todos os outros termos que vão vir daqui para frente. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que os verbos são variáveis. Lembra que eu falei, escrevi lá para vocês que eles são variáveis. A gente até fez uma classificação tradicional, quando eu pego um determinado verbo e falo que ele é primeira pessoa do plural, do pretérito mais que perfeito do indicativo, eu estou delimitando toda a classificação ou toda a variação dele em pessoa, número, tempo e modo, até o finalzinho da classificação. Então, nós temos 3 modos na língua portuguesa: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. No modo indicativo, vamos lembrar aí, que eu vou pôr de preto, já está de vermelho, que o modo indicativo é o modo da certeza. O modo da certeza, ou pelo menos o modo que a gente consegue ver com mais clareza de que os fatos são claros e objetivos. Por isso ele é chamado de modo da certeza. No subjuntivo, por outro lado, eu tenho as hipóteses. Que coisa linda de letra, hein? Tem gente que sonhava com isso, Ademir, por exemplo, só para falar que todo mundo tem letra feia. É o modo das hipóteses ou da possibilidade, também pode marcar como assim, da possibilidade, da dúvida. E o imperativo, o modo da ordem, não só da ordem, mas também do pedido e da recomendação. Quando a gente está no Fundamental 1 e aprende a primeira vez o que são esses modos verbais, é comum a gente pensar assim, imperativo é sempre para dar ordem, né? Faça o exercício, cale a boca, feche a porta. Mas aí eu coloco a criança para analisar uma receita de bolo. E aí tá lá, bata as claras em neve. Uma vez aconteceu isso comigo, por isso que eu estou dando o exemplo. Uma das minhas filhas falou assim: mãe, mas é uma ordem, né? Você tem que fazer desse jeito. Aí eu falei: por quê? Porque imperativo é para ordem. Você falou que está no imperativo, porque ela estava estudando isso já no 3º aninho do Fundamental 1. Aí eu falei assim: gente, mas não é possível que você já está sabendo disso. Aí ela falou comigo: sim, a gente já sabe que isso aqui, que essa palavrinha, aliás, não tinha um nome ainda de imperativo, não estava estudando a nomenclatura. Mas ela já tinha essa noção de que aquele tipo de verbo era para dar ordem. Então lembra que é ordem, pedido, recomendação. Não significa que é sempre essa coisa de mandar a respeito da ordem, não. Depois dos modos, então a gente viu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou com uma dúvida. Pode perguntar, Guilherme. Eu queria um exemplo, por exemplo, do verbo indicativo e no subjuntivo.
Mais aqui à frente vai aparecer os exemplos para vocês, porque eu não consigo classificar um verbo só no modo. Eu preciso colocar ele em uma pessoa, em um tempo, em um modo. Mas, Ah, por tá, exemplo, só para entendi. você, fiz aqui o faça para o imperativo, né? Então, pensa aí em faça, está no imperativo. Fizesse, está no subjuntivo. Se eu fizesse o exercício. E no indicativo eu posso usar um passado, fiz ou faço. Eu estou afirmando, eu tenho certeza dessa indicação, está no indicativo. Entendi, obrigado. Entendeu? Mas aqui nos tempos você vai ver mais exemplos também. Os tempos verbais. A gente tem apenas 3 tempos, que é presente, passado e futuro. Passado aqui é chamado de pretérito. Todo mundo também já sabe disso, não é novidade para ninguém. Agora, dentro daqueles modos, eles vão ter divisões. O presente é o único lindo, maravilhoso, que não dá problema, porque presente é presente, assunto encerrado. Agora, o pretérito, ele tem até 3 classificações e o futuro, ele tem até 2 classificações. A gente pode colocar aqui também. Esse aqui tem até 3 classificações e esse aqui tem até 2. A gente tem pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. E a gente tem futuro do presente e do pretérito. Por isso que são essa divisãozinha aí. No indicativo, tem aqui um esqueminha que fica mais fácil de você visualizar. Então, lembra que esse aqui é o modo. Então, tem aqui em cima um modo. Usar texto vai ser melhor. Tem aqui em cima um modo. Esse modo vai se dividir em presente, pretérito e futuro, ok? Os 3 tempos estão ali, visíveis. Só que nesses 3 tempos, eu tenho presente, está sozinho, tá vendo? Isolado aqui. Só tenho presente do indicativo, assunto encerrado. Mas o pretérito, eu tenho ele pretérito imperfeito, mais que perfeito e o perfeito. E o futuro, eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito. Mais à frente aqui a gente vai ver alguns exemplos para lembrar disso. Eu também já tinha feito isso em sala. Lembra que a gente fez classificação, coloquei lá nos papeizinhos, escrevi tudo lá na frente para vocês com exemplos também. Os tempos verbais do subjuntivo, por outro lado, aqui já veio com exemplo, esse esqueminha aqui realmente ficou melhor, porque já está com exemplo para vocês. Veio aqui um de primeira conjugação. Vamos lembrar que primeira, segunda e terceira conjugação é a terminação do verbo. Terminou em AR, é de primeira conjugação. Terminou em ER, é de segunda conjugação. Terminou em IR, pedir, partir, ir, é de terceira conjugação. Então, um exemplo de primeira conjugação no presente, que eu cante, no pretérito imperfeito, se eu cantasse, e no futuro, quando eu cantar. Aqui também fica fácil, porque só tem um pretérito. O pretérito do subjuntivo é sempre imperfeito. Então, qual que é a nossa maior dificuldade de reconhecer os tempos? No modo indicativo, porque é ele que tem mais subdivisão de tempos para a gente reconhecer. No subjuntivo, é apenas um de cada, e o imperativo a gente vai ver daqui a pouquinho que não tem nem tempo, ele só tem afirmativo e negativo, então não gera problema. Essas palavrinhas aqui, ó, são palavrinhas chaves para fazer essa classificação. Porque se eu jogo só na pessoa do discurso aqui, eu cante, tu cantes, ele cante, nós cantemos, vós canteis, eles cantem, eu fico na dúvida de como que eu aplicaria isso na frase. Quando eu tenho sempre para o presente, eu coloco a preposição que, a preposição não, desculpa, a conjunção que. No pretérito eu sempre coloco a conjunção se, e no futuro eu sempre coloco a conjunção quando, porque fica mais fácil de perceber essa classificação. Então, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. De novo com o se no imperfeito. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. E no futuro parece muito com infinitivo, mas cuidado para não classificar errado, se for o caso de fazer também uma prova de gramática pura, porque ele termina em R, mas ele dá para fazer a classificação em todas as pessoas. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantareis, quando eles cantarem. Então dá para classificar Amanda, todo mundo. Pode falar. quando eu falo quando eu cantar, eu tô dando uma certeza de que esse evento vai acontecer? Não, pelo contrário, olha aqui em cima. Você está no
subjuntivo. Subjuntivo é o modo da hipótese, da dúvida. Quando eu cantar, você ficará feliz.